Então, esse ponto, concordando ou não, esse era o ponto que ele trazia. E que esse era o mecanismo de controle da sociedade. E uma das coisas também que a gente tem que entender é que quando uma pessoa trabalha, normalmente, né, e a gente vai fazer aqui um comparativo de antigamente com hoje em dia, quando a pessoa ela trabalha para poder pagar o aluguel dela, para pagar a comida dela, para pagar a educação, né? E nesse contexto todo que a gente vivia na Inglaterra, a educação era cada vez mais restrita a um grupo muito pequeno de pessoas. E crianças, jovens, e crianças que eu digo, crianças mesmo, 5, 6, 7 anos, trabalhavam diretamente em fábricas. Então era mão de obra infantil, era utilizada, era permitida. E uma das ideias justamente é exatamente essa que o Marx pregava, dentro da ideia do comunismo, que a educação deveria ser livre para todos. Algo que hoje em dia, não importa o regime que for, capitalismo socialista, isso é algo cada vez mais pregado, que as pessoas têm que ter acesso à educação, principalmente educação de base, que é aquela que forma a pessoa. E além disso, a pessoa tem que ter acesso a comida minimamente nutrientes para que ela possa desenvolver o cérebro dela, desenvolver o corpo dela, para justamente ela poder ter capacidade no presente e futuro, no presente de aprender e no futuro de trabalhar com alguma coisa. Porque esse é o momento, se a pessoa não tem, durante a fase dela do início da vida dela, vamos supor, que nasceu, bebê, até os 5, 6 anos, se ela não ingeriu a quantidade suficiente de nutrientes para desenvolver o cérebro dela nunca vai desenvolver. E vai fazer com que ela nunca possa ser uma pessoa que possa prover ou viver 100% do potencial que ela tem, né, como ser humano, a questão psíquica da pessoa. Então, esse é um ponto muito importante e a gente começa a entender e ver as necessidades disso. Então, nesse contexto que, como eu estou falando anteriormente, a Inglaterra passava por essa situação toda, não existia comida suficiente para todo mundo, então existia uma escassez muito grande, existia uma pobreza muito grande na Inglaterra. Então aquilo chamou muita atenção do Marx quando ele analisava a sociedade. Não existia uma ideia própria de que haveria essa questão toda como a gente vem de hoje em dia que a gente vive, de abundância de comida, abundância de bens e serviços. Isso era algo que antigamente era impensável. E segundo a ideia dele, também muito menos. Segundo ele, a ideia de conflito de classes, que é exatamente o que eu disse anteriormente, que existia a burguesia, que detinha os meios de produção. Que são os meios de produção, Eric? O meio de produção seria, por exemplo, uma fábrica, seria, por exemplo, a terra para ser produzida, desenvolvida através da agricultura e através, por exemplo, de ferramentas também que eram isso. Então, eram os meios de produção e os bens de produção. Ou seja, os bens são os itens e os meios são exatamente os locais. A fábrica, por exemplo, seria a parte da agricultura. É como se houvesse um controle muito grande naquela época, na parte de poucas pessoas, desse utensílio. E segundo a análise do Marx, é o seguinte, ele diz que essa exploração, essa ideia já virava, não era algo novo na sociedade, já vivia. E a ideia de conflito de classes era algo que existia na Europa desde sempre. E, tanto na ideia do feudalismo, como disse anteriormente, do senhor feudal, que tinha o detrimento das áreas, né? Como se fosse algo divinamente, que fosse dele aquilo, e as pessoas que trabalhavam para ele, os servos, né? que eram os servos, os vassalos, que trabalhavam, né? e não recebiam salário, o que eles recebiam era uma proteção por estar naquela área, né? Que em tese era do senhor feudal, daquele senhor das terras. Então, é muito importante a gente dizer isso. Então, segundo ele, a ideia de luta de classes é algo que historicamente sempre existiu. E ainda mais, e ele volta até um pouco atrás, ele fala que na época do Império Romano também existia também essa ideia de que há uma opressão muito grande entre as pessoas que detinham as áreas cultiváveis, as áreas que eram cedidas pelo Império Romano, e as pessoas que eram servos, que eram exatamente as pessoas que tinham que trabalhar sem reclamar. E era essa ideia de escravidão que no Brasil nós sabemos que ocorreu até 1888, por exemplo. Mas, bom, o ponto a burguesia, então, ela detinha o controle sobre a sociedade. Segundo ele, como quem detinha a força política, o aspecto político, detinha o controle, quem detinha o aspecto econômico, detinha o aspecto político totalmente. Bom, então os meios de produção, como eu disse anteriormente, a terra agricultável, a coroa, por exemplo, ela tinha grande parte do controle disso, e a aristocracia e a igreja. E segundo ele, os regimes, por exemplo, a religião, ela vinha como um meio que perpetuava
ajudava a perpetuar essa fonte de conflito, essa fonte de controle em que uma classe seria dominada por outra. E conforme a gente vai vendo análise de como se desenvolve, por exemplo, a burguesia, ou como a gente desenvolve, por exemplo, os bens de produção, a gente começa a entender que, segundo a imagem dele, segundo a visão dele, haveria uma exploração cada vez maior daquelas pessoas que detinham os meios de produção. Um dono de uma fábrica cada vez mais ia explorar as pessoas que tinham, né, que trabalhavam para ele, crianças, mulheres, homens, e a exploração é como se ele utilizasse aquela força, aquela mão de obra de uma maneira em que, quando ela não detinha mais, por exemplo, era para ele tão barato aquilo, para os donos das fábricas, era uma coisa que era em abundância. Então vamos pensar aqui, vamos fazer um paralelo aqui para ficar claro o que eu estou falando. Tínhamos pessoas, né, que tinham os meios de produção. Como eu falei, os meios de produção é o meio como você produz. Então seriam agricultura, seriam as áreas agricultáveis, seriam, por exemplo, as áreas, né, as fábricas, por exemplo, e as máquinas que eram produzidas. Então, é como se pensasse o seguinte: tinha um excesso de pessoas, um exército de pessoas, que exatamente a ideia é exército de pessoas, que é uma massa, exército de pessoas que tinham uma mão de obra desqualificada e que tinham que trabalhar para poder pagar minimamente a comida, pagar o aluguel que elas tinham, e elas não tinham muito poder de barganha do sentido de que eles não tinham como aumentar tanto os salários delas. Por quê? Porque eram tantas pessoas que, caso aquela pessoa saísse, entraria uma outra, e não havia algum controle tão grande disso. Dentro dessa ideia do Marx, ele fala o seguinte: é como se as pessoas fossem objetos, e esses objetos entrassem ali, e quando aquele objeto não tinha mais uma relevância, ele era simplesmente retirado do meio, sem a mínima cerimônia. É como se fosse exatamente um objeto. As pessoas eram, segundo a visão dele, um grande objeto que eram servidos para poder com que uma ideia de que um capitalista, o burguês, e capitalista nessa ideia, o burguês, para que ele pudesse explorar mais e ganhar mais dinheiro das pessoas. Até aí, tudo bem, galera? Se vocês não entenderam, parem um vídeo aqui, voltem aqui, que a minha ideia, eu vou tentar trazer bastante essa ideia para ficar cada vez mais claro, tá bom?